Você já parou para pensar no que a Páscoa realmente significa além dos símbolos tradicionais? Talvez, em meio aos coelhinhos e chocolates, tenha passado despercebido que a verdadeira mensagem da Páscoa é uma revolução silenciosa contra o medo. Enquanto o mundo tenta nos paralisar com notícias, crises e incertezas, a ressurreição de Jesus Cristo ecoa uma verdade que desafia a lógica: o medo perdeu sua força. Mas se é assim, por que tantas vezes ainda nos sentimos prisioneiros da ansiedade, da dúvida e da insegurança? A resposta pode não estar na ausência de problemas, mas na ausência de fé aplicada com entendimento. Hoje, eu quero te mostrar como a vitória sobre a morte celebrada na Páscoa não é só uma história bonita, é um poder vivo, capaz de transformar o seu dia a dia. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir que o medo é apenas uma sombra perto da luz da ressurreição. Vamos mergulhar em promessas bíblicas, exemplos práticos e orientações para que você viva uma transformação espiritual real, corajosa e profunda. Se você já desejou viver com menos medo e mais propósito, o que vem a seguir pode ser a chave que você tanto buscava. Se prepare, porque o medo não vai mais ditar o ritmo da sua vida. É hora de entender, se apropriar e viver o poder da Páscoa como nunca antes. O medo pode até bater na porta, mas quem vive pela fé já sabe, ele não tem mais as chaves. A ressurreição de Jesus Cristo não foi só um evento bonito para ser lembrado na Páscoa, foi a prova definitiva de que a vitória sobre a morte é real e acessível. Cada vez que o medo tenta te paralisar, você pode se lembrar: a mesma força que tirou Jesus da tumba vive em você. É libertador entender isso. E, mais ainda, viver a partir disso. Imagina a diferença entre alguém que enfrenta um desafio sozinho e outro que sabe que tem ao lado um Deus que venceu até a morte. A transformação espiritual começa exatamente nesse entendimento. Não é negar os problemas, é saber que eles não são finais. O medo sussurra: e se der errado? Mas a fé responde: e se Deus fizer algo incrível? A Páscoa é a nossa lembrança anual, mas o poder é diário. Por muito tempo, eu mesmo achei que coragem era ausência de medo. Depois descobri que valentia cristã é agir apesar do medo, confiando em Deus como um verdadeiro guerreiro. Sofonias 3:17 nos mostra um Deus que luta por nós, não um espectador, mas um defensor apaixonado. Então, da próxima vez que o medo aparecer, olhe para a cruz. E depois para a tumba vazia. O medo perde, Deus vence. E vamos ser sinceros: viver com medo é exaustivo. É como correr numa esteira que nunca te leva a lugar algum. Quando Jesus ressuscitou, ele quebrou não apenas o poder da morte, mas também as correntes invisíveis que nos prendem à dúvida e à ansiedade. Isso é libertação do medo. A presença de Deus em nós garante que a vitória de Cristo se torna a nossa herança também. E isso muda tudo. Um exercício prático que sempre me ajuda nos momentos de medo é declarar em voz alta: o medo não tem poder sobre mim, porque Jesus ressuscitou. Faça isso. De preferência diante de um espelho. Pode parecer simples ou até estranho, mas declarar a verdade em fé fortalece a nossa identidade cristã. Lembre-se: fé não é sentimento, é decisão baseada em promessas bíblicas inabaláveis. Por fim, tenha em mente: a luta contra o medo não é vencida numa única batalha. É uma jornada. Às vezes você vai precisar reafirmar sua confiança em Deus, muitas vezes no mesmo dia, e tudo bem. O importante é que agora você sabe onde está a fonte da sua valentia: no amor de Deus revelado na ressurreição. Cada pequena vitória sobre o medo é uma grande celebração da Páscoa em sua vida. Existe algo profundamente reconfortante em saber que Deus não é apenas poderoso, ele é apaixonadamente envolvido conosco. Sofonias 3:17 pinta uma cena que transforma nossa percepção: Deus, o grande guerreiro, se alegra em nós com cânticos de amor. Essa promessa bíblica revela mais do que uma proteção distante, revela uma presença ativa e emocionada. O medo não sobrevive onde o amor é celebrado. A ressurreição é a prova viva desse amor inabalável. Pensa comigo: quando foi a última vez que você imaginou Deus cantando por você? Não como juiz severo, mas como um pai cheio de orgulho. Essa imagem, tão poética e real, combate diretamente a insegurança que o medo tenta implantar. Se o Criador do universo se deleita em você, quem poderá te acusar?
A identidade cristã nasce dessa consciência: somos amados, escolhidos e celebrados por Deus. A fé se fortalece quando entendemos que não estamos em guerra sozinhos. Deus é chamado de guerreiro poderoso em Sofonias, alguém que luta por nós com valentia cristã. E mais, ele não apenas vence batalhas, ele se alegra em estar conosco. Essa presença de Deus muda completamente a dinâmica do medo. O poder da ressurreição, nesse contexto, não é só vitória, mas celebração da nossa vida nas mãos dele. Se você tem carregado um peso de medo ou inadequação, talvez seja a hora de mudar o que você está ouvindo. Pare por alguns minutos e ouça com o coração: Deus está cantando sobre você hoje. A cura emocional começa quando trocamos as vozes do medo pela melodia da esperança. Sofonias 3:17 não é poesia vazia, é uma âncora para dias difíceis. E sim, você pode confiar plenamente nisso. Um exercício prático: toda vez que o medo tentar te paralisar, leia Sofonias 3:17 em voz alta. Repita até sentir a transformação espiritual tomando conta do seu interior. Pode até parecer simples demais, mas as promessas bíblicas têm poder quando ativadas pela fé. No lugar da dúvida, a confiança em Deus se torna um escudo invencível. A ressurreição confirma: Deus luta, canta e vence por você. Então, da próxima vez que se sentir só, lembre-se desta verdade: Deus não apenas observa a sua luta, ele participa dela, canta sobre você e garante a vitória. A Páscoa grita ao nosso coração que não somos abandonados. Somos amados de maneira extravagante e pessoal. E é essa certeza que nos capacita a enfrentar cada desafio com esperança renovada e uma fé firme na ressurreição. O medo costuma parecer um gigante, mas quando iluminado pela verdade, ele se revela apenas uma sombra. E sombra, você sabe, não pode te tocar. A ressurreição de Jesus Cristo escancarou essa realidade: o que parecia invencível, a morte, foi derrotado. Assim também é com o medo. Ele faz barulho, mas não tem substância quando confrontado pela luz da fé. É como entrar num quarto escuro e ver algo assustador. Até acender a luz e perceber que era só uma pilha de roupas. O inimigo adora usar o medo para nos confundir, nos paralisar. Mas a mensagem de Páscoa nos lembra: já temos vitória garantida. O poder da ressurreição é nossa luz contínua, dissipando as mentiras que o medo insiste em contar. Onde há luz, a sombra não permanece. A Bíblia é cheia de lembretes de que não precisamos temer. Por quê? Porque Deus está presente. A presença de Deus, revelada em Jesus, expulsa toda a ilusão que o medo tenta criar. Não é que os problemas desaparecem, é que eles diminuem de tamanho diante da perspectiva eterna. A transformação espiritual acontece quando deixamos de acreditar nas sombras e escolhemos andar na luz. Uma prática simples: toda vez que sentir medo, pergunte a si mesmo: essa ameaça é real ou é uma sombra? Muitas vezes, nossos medos são cenários catastróficos que nem sequer existem. Quando você começa a questionar o medo, ele perde o encanto. Fé é trazer à tona as promessas bíblicas e lembrar que a vitória sobre a morte já foi conquistada. Não precisamos lutar no escuro. Pense também em quantas oportunidades são desperdiçadas por causa de sombras. O medo de tentar, de confiar, de amar, de sonhar. Tudo baseado em si. A ressurreição é o lembrete de que, mesmo que tudo pareça perdido, Deus é especialista em reescrever finais. Valentia cristã não é ignorar o medo, é enxergar além dele. É viver como quem sabe que a luz já venceu. Então, da próxima vez que o medo tentar te assombrar, faça como alguém que acende a luz no escuro: levante sua voz, declare a fé, lembre da cruz vazia e da tumba aberta. O poder da ressurreição é a luz que dissipa qualquer sombra. E quanto mais você se enche dessa luz, menos espaço sobra para o medo permanecer. Isso, meu amigo, é viver de verdade. Quando o medo bate à porta, nada é mais poderoso do que responder com a palavra de Deus. Isaías 41:10 nos diz com todas as letras: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa promessa não é apenas bonita, é um contrato divino assinado com a fidelidade de quem venceu a morte. A ressurreição de Jesus é a prova viva de que Deus cumpre o que promete. E é isso que nos dá fé para avançar. Muita gente acha que coragem é natural, mas na Bíblia aprendemos que ela é construída,
verso por verso, promessa por promessa. Segundo Timóteo 1:7 reforça isso ao afirmar que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Olha só que herança poderosa! Ter uma mente sã em tempos de crise não é utopia, é direito de quem vive a identidade cristã baseada nas promessas bíblicas. Praticamente falando, que tal deixar esses versículos anotados no celular ou na carteira? Quando o medo tentar roubar sua paz, puxe essas verdades como sua arma secreta. Lembre-se, o medo é como um ladrão tentando entrar numa casa bem protegida e a palavra de Deus é o seu sistema de alarme. A fé cresce quando alimentamos o coração diariamente com essas confirmações bíblicas. E tem mais: declarar as Escrituras em voz alta transforma o ambiente. Já percebeu como um ambiente muda com uma música diferente? Assim é quando a palavra de Deus é liberada no ar. Em vez de repetir as preocupações, que tal repetir: Deus é comigo, não temerei? Esse é o som que espanta as sombras. É o eco do poder da ressurreição tocando a realidade que você vive agora. Se você quer mesmo se libertar do medo, comece a praticar um arsenal de versículos. Escolha 3 ou 4 passagens que falam de fé, confiança em Deus e vitória sobre o medo. Memorize, declare, ore sobre elas. Não subestime o poder desse hábito. A transformação espiritual acontece no secreto, na constância, no alimento diário da fé. Pequenas ações geram grandes resultados. Então, da próxima vez que o medo quiser fazer morada no seu coração, você já sabe, responda com as confirmações bíblicas. A vitória já foi decretada, e você tem tudo o que precisa para viver como mais que vencedor. A presença de Deus, a valentia cristã e a esperança da ressurreição estão do seu lado e a palavra é sua maior evidência disso. Tem gente que pensa na ressurreição de Jesus como uma celebração que acontece uma vez por ano, na Páscoa. Mas a verdade é que o poder da ressurreição é um combustível diário para nossa fé. Não importa se é segunda-feira chuvosa ou sexta-feira de mais notícias, a vitória sobre a morte continua ativa, disponível e pulsante. A transformação espiritual que começou naquele domingo glorioso ainda ecoa nos nossos dias. Sabe aquele dia em que tudo parece desmoronar? Quando as preocupações se acumulam, a ansiedade aperta e a esperança parece se esconder. É justamente aí que o poder da ressurreição entra em ação. A presença de Deus nunca foi sobre momentos perfeitos, mas sobre sustento nas imperfeições. A fé verdadeira floresce não porque o cenário é favorável, mas porque o Cristo ressuscitado já venceu o que mais temíamos. Viver a partir desse poder contínuo é mudar a pergunta do será que vou conseguir? Para o que Deus já venceu por mim hoje? A identidade cristã se firma nessa troca de perspectiva. Não é negar os problemas, é enfrentar cada desafio com a confiança em Deus que prometeu estar conosco até o fim. O medo perde terreno quando olhamos para a cruz vazia e lembramos: a história não terminou na morte. Um exemplo prático: reserve 5 minutos do seu dia para agradecer especificamente pela ressurreição. Não só na Páscoa, mas todos os dias. Pode ser no carro, no banho, antes de dormir. Esse pequeno hábito te conecta com a fonte da esperança e da libertação do medo. Gratidão pelo poder da ressurreição reforça no nosso espírito a confiança de que somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo escreveu que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o que vivifica nossos corpos mortais, Romanos 8:11. Isso não é poesia religiosa, é realidade espiritual. O medo tenta te fazer esquecer disso, mas a fé te lembra diariamente a força, cura emocional, valentia cristã e esperança brotando em você. Tudo por causa da ressurreição que não envelhece, não perde prazo, não se desgasta. Então, toda vez que você se sentir fraco ou inseguro, respire fundo e diga para si mesmo: o mesmo poder que tirou Jesus da morte vive em mim. Essa declaração, feita com fé, pode mudar o seu dia e transformar toda a sua jornada. O poder da Páscoa não foi feito para ser comemorado apenas uma vez ao ano, foi feito para ser vivido todos os dias. É uma imagem quase inimaginável: o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, inclinando-se para cantar sobre nós. Mas é exatamente isso que Sofonias 3:17 afirma com tanta ternura. Deus não apenas nos protege como um guerreiro, ele também se alegra em nós com cânticos de amor. Essa revelação quebra toda imagem fria e distante que possamos ter dele.
A presença de Deus é música viva em nossos dias. Já pensou nisso? Quando você se sente perdido, sozinho ou até mesmo sem forças para orar, há um cântico celestial sendo entoado sobre a sua vida. O medo sussurra abandono, mas o amor de Deus responde com canções de cuidado. A ressurreição é o coro eterno dessa canção. Você não está só, eu venci por você. A nossa esperança nasce desse som que nunca cessa, mesmo quando a vida parece barulhenta demais. De forma prática, tente imaginar nos seus momentos de dificuldade que há uma canção celestial sendo tocada em seu favor. Feche os olhos e visualize isso. Pode parecer simples, mas essa prática transforma a maneira como enfrentamos o medo. Sofonias 3:17 não é apenas poesia bonita, é uma realidade espiritual disponível para todos que escolhem confiar em Deus como Pai amoroso e guerreiro vitorioso. Quando falamos de cura emocional, entender que Deus se alegra em nós é revolucionário. Em vez de se deixar consumir pela culpa ou pela sensação de inadequação, permita que a verdade da ressurreição e dos cânticos divinos lave seu coração. Você é celebrado no céu. E não porque é perfeito, mas porque foi comprado por um amor perfeito. A identidade cristã se firma mais forte a cada nota dessa canção. Se você quiser experimentar isso ainda mais profundamente, que tal criar uma playlist de músicas cristãs que falem do amor de Deus? Escolha canções que declarem o poder da ressurreição, a vitória sobre o medo e a esperança em Cristo. Deixe essas melodias serem o lembrete sonoro diário de que Deus canta sobre você. Música tem um poder incrível de transformar ambientes e o ambiente da alma também. Então, da próxima vez que o medo tentar silenciar sua fé, lembre-se a um cântico de vitória tocando nos céus sobre a sua vida. A Páscoa é a nota mais alta dessa melodia. Jesus ressuscitou e nada pode te separar do amor que canta por você. Deixe essa canção invadir seu coração, quebrar suas prisões invisíveis e te lembrar, todos os dias, que você é profundamente amado. Chegou a hora de sair da teoria e colocar a fé em movimento. A mensagem da Páscoa é muito mais do que um evento bonito, é um convite para transformação real. Identificar os medos que te cercam é o primeiro passo. Pergunte a si mesmo o que ainda tem dominado meu coração? Nomeie esses medos. Não para se envergonhar deles, mas para entregá-los diretamente nas mãos de Deus, onde pertencem. Quer uma dica prática? Pegue papel e caneta ou o bloco de notas do celular mesmo e escreva uma lista dos medos que têm te paralisado. Depois, ao lado de cada um, anote uma promessa bíblica que rebate essa mentira. O medo diz que você está só? Anote Sofonias 3:17. O medo diz que você vai fracassar? Escreva Isaías 41:10. Essa prática cria um mapa de guerra para sua transformação espiritual. E olha só, ninguém é perfeito nisso. Às vezes a gente entrega o medo para Deus de manhã e, à tarde, já tá pegando de volta. Mas não se culpe. Isso faz parte da caminhada de fé. O importante é não parar. Deus vê cada tentativa sincera e honra cada passo de valentia cristã. O poder da ressurreição nos garante força nova a cada dia, inclusive nos dias em que a gente acha que tá patinando na fé. Outro desafio poderoso: comece e termine seu dia com declarações de fé. De manhã, diga: hoje eu ando pela fé, não pelo medo. À noite, declare: Deus cantou sobre mim hoje, e nada me separou do seu amor. Pode parecer pequeno, mas isso molda sua mentalidade e fortalece sua identidade cristã. Pequenos hábitos como esse criam grandes mudanças ao longo do tempo. E se você quiser dar um passo além, compartilhe sua jornada com alguém de confiança. Um amigo, um mentor, alguém que também esteja buscando vencer o medo pela fé. Quando abrimos nosso coração e ouvimos a jornada do outro, percebemos que não estamos sozinhos. A esperança se multiplica na comunidade. Afinal, Deus nos chamou para caminhar juntos, e não como ilhas isoladas. Então, não deixe essa mensagem ficar só na inspiração momentânea. Pegue esses princípios e comece a aplicá-los hoje mesmo. A presença de Deus te acompanha, o poder da ressurreição te sustenta, e as promessas bíblicas te guiam. Não é sobre perfeição, é sobre movimento. E a cada passo que você dá, o medo perde um pouco mais do terreno que nunca foi dele para começar. Uma das maiores armadilhas que o medo monta é se disfarçar de sabedoria.
Não faça isso, é perigoso. Não arrisque, é melhor se proteger. Parece prudente, né? Mas, muitas vezes, é o medo, não a fé, que está dando as cartas. A verdadeira sabedoria vem da confiança em Deus e nas suas promessas bíblicas, não da limitação baseada no "e se". A Páscoa nos lembra que quem vive pela fé não é refém do medo. Não estou falando de agir com imprudência, viu? Valentia cristã não é sinônimo de loucura. É ter coragem com base no que Deus disse, não no que o medo sugere. A diferença é sutil, mas transformadora. Enquanto o medo trava, a fé move. Enquanto o medo paralisa, a fé impulsiona. E é a fé, enraizada no poder da ressurreição, que nos permite avançar mesmo quando o chão parece incerto. Um teste prático: toda vez que você tiver que tomar uma decisão difícil, pergunte a si mesmo: essa escolha está sendo guiada pela fé ou pelo medo? Se a resposta for medo, respire fundo, ore, busque na palavra, e dê um passo de fé. Isso não significa ausência de riscos, significa confiar que Deus já está na frente. É assim que a presença de Deus se manifesta no cotidiano. Quer outro exemplo? Às vezes sentimos que precisamos esperar estar prontos para começar algo novo. Mas a fé te chama para começar confiando em Deus, não na sua própria capacidade. O medo diz: você não é suficiente, mas o amor de Deus diz: minha graça te basta. Transformação espiritual não acontece na teoria, acontece no movimento. E cada pequeno ato de fé enfraquece o domínio do medo. É importante também entender que medo e fé não podem ocupar o mesmo espaço no coração. Quando um cresce, o outro diminui. Alimentar a fé é um trabalho diário, como regar uma planta. A leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com outros cristãos, tudo isso fortalece suas raízes na verdade. E quanto mais profunda a raiz, mais difícil é o medo arrancar sua esperança. Então, lembre-se: viver pela fé não é viver sem medo. É viver decidindo que o medo não vai mandar. A mensagem da Páscoa, vitória sobre a morte, poder da ressurreição, cura emocional, nos equipa para isso. Você foi chamado para ser alguém que caminha pela fé, mesmo quando o medo grita. E a boa notícia: Deus caminha a cada passo junto com você, celebrando suas vitórias mais silenciosas. Quando olhamos para os primeiros discípulos, a diferença antes e depois da ressurreição é gritante. Antes, estavam trancados, cheios de medo, inseguros quanto ao futuro. Depois que viram o Cristo ressuscitado, tornaram-se ousados, intrépidos, verdadeiros agentes de transformação. A presença de Deus real em suas vidas trocou a paralisia pelo propósito. O medo perdeu e a fé triunfou. É fácil pensar que os discípulos eram super-heróis da fé, mas a verdade é que eram tão humanos quanto nós. O que mudou foi o encontro com a vitória sobre a morte. O mesmo poder que transformou covardes em corajosos está disponível para mim e para você hoje. Essa é a essência da valentia cristã: não confiar em nossa força, mas na força do Deus que venceu até o último inimigo, a morte. Quer ver isso na prática? Pense em uma área da sua vida onde o medo tem gritado mais alto. Talvez seja um novo projeto, uma decisão importante, ou um passo que você sente Deus te chamando a dar. Agora, se pergunte: se eu realmente acreditasse que o poder da ressurreição vive em mim, o que eu faria? Agir a partir dessa resposta é viver pela fé e não pela sombra do medo. E olha, coragem não é ausência de desconforto. É avançar apesar dele. Quando os discípulos saíram pelas ruas de Jerusalém, eles sabiam dos riscos. Mas sabiam ainda mais da certeza da vitória em Cristo. A transformação espiritual acontece no campo de batalha do cotidiano, nos pequenos sims para Deus e nos pequenos nãos pro medo. Cada decisão corajosa é uma celebração da Páscoa. Um bom exercício para desenvolver essa vida corajosa é estabelecer pequenos desafios de fé semanais. Coisas práticas: falar de Jesus para alguém, começar algo novo, dar um passo que o medo sempre adiou. Anote esses desafios e comemore cada vitória, por menor que pareça. Assim como músculos crescem com treino, a fé e a coragem também se fortalecem no dia a dia. Então, se hoje você sente o medo tentando te travar, lembre-se: você faz parte de uma linhagem de pessoas comuns transformadas por um poder extraordinário.
A presença de Deus, a força da ressurreição, as promessas bíblicas. Tudo está ao seu favor. O mundo precisa ver o Cristo ressuscitado através da sua coragem. E você nasceu para isso. Chegamos ao momento mais poderoso: entregar tudo nas mãos de Deus em oração. Porque, no fim das contas, vencer o medo não é apenas uma decisão mental, é uma rendição espiritual. Orar é reconhecer que não conseguimos sozinhos e que o poder da ressurreição é o que nos sustenta. É aqui que a transformação espiritual se torna mais real, no altar do coração entregue. Então feche os olhos, respire fundo e ore comigo. Senhor, eu entrego a Ti todos os medos que tentam me paralisar. Eu declaro que eles não têm mais domínio sobre mim. Pelo poder da ressurreição, eu recebo força, amor e mente sã. Canta sobre mim, Senhor, com Teu amor. Que a Tua presença me envolva e me guie em cada passo de fé que eu der. Agora, faça uma declaração ousada aí mesmo, onde você está. Eu sou filho ou filha do Deus vivo. O medo não tem poder sobre mim. A presença de Deus me sustenta. A vitória da ressurreição me pertence. Dizer isso não é só motivação, é alinhamento com a identidade cristã que Deus te deu. Palavras de fé moldam pensamentos, e pensamentos moldam ações. Se quiser dar um passo extra, escreva nos comentários da sua leitura ou do seu vídeo: eu escolho a fé, não o medo. Essa pequena ação é uma forma pública de selar o que Deus está fazendo dentro de você. Além disso, serve para encorajar outros que podem estar lutando em silêncio. A esperança é contagiosa. A valentia cristã também é. E lembre-se, oração não é sobre performance perfeita. É sobre relacionamento. Pode ser com palavras simples, choradas, desconexas até. Deus entende o que o seu coração quer dizer, mesmo quando sua boca falha. A presença dele é constante. A cada oração sincera, o medo vai perdendo espaço, e a esperança vai se tornando sua nova canção diária. Então, que a sua vida seja marcada por essa verdade: o poder da ressurreição está em você. A cada oração, a cada declaração de fé, você pisa um pouco mais sobre o medo. Você não foi chamado para sobreviver, foi chamado para viver com ousadia, esperança e confiança em Deus. E essa jornada começa agora. E agora, me diz quais medos você está pronto para deixar aos pés da cruz hoje? O que ainda tem roubado o espaço da fé no seu coração, mesmo sabendo que o poder da ressurreição está disponível para você todos os dias? Será que não chegou a hora de parar de correr das sombras e começar a caminhar na luz de Deus, com confiança, esperança e identidade restaurada? A verdade é que a vitória já foi conquistada, o que falta é apenas a sua decisão de viver a partir dela. O medo até vai tentar te visitar, mas a partir de agora, ele vai encontrar um território ocupado pela presença de Deus. Que tal começar hoje mesmo a aplicar esses princípios simples e ver a transformação acontecer, passo a passo? Se essa mensagem falou com você, te encorajo a dar o próximo passo: inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e venha caminhar comigo nessa jornada de fé, coragem e ressurreição diária. Cada novo conteúdo será um reforço para sua fé e um lembrete de que, em Cristo, você é mais do que vencedor.